Ok, pessoal, vamos retomar a nossa aula, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de palavra reservada, né? Lembra que ainda há pouquinho a gente falou que não poderíamos usar palavras reservadas para criar nome de variável, né? A gente ficou se perguntando, ué, palavra reservada? Que negócio é esse, né? Alguém sabe dizer o que são palavras reservadas? Veja bem que o próprio nome já vai te dando algumas dicas, né? São palavras, normal, palavras. Só que essas palavras vão ser reservadas, vão ser, digamos que palavras especiais que nós teremos nos nossos algoritmos, tá bom? Vamos lá. O que são palavras reservadas? São as palavras que irão conduzir a escrita do algoritmo. Ah, professor, então por isso tu disseste que são palavras especiais, né? São especiais, pessoal, porque elas vão conduzir, como os autores estão falando aqui, ó, essas palavras elas vão conduzir a escrita do algoritmo, tá bom? Ou seja, irão aparecer palavras dos nossos algoritmos que elas vão indicar para a gente o que o programa está fazendo, tá bom? Então, para não haver uma confusão, né, da palavra reservada com o nome de variável, para não haver esse tipo de conflito, de mal entendimento, nós não iremos utilizar palavras reservadas como nomes de variáveis, tá bom? Por quê? Olha só o exemplo aqui, ó, para eu te explicar o porquê. Imagina que nós teremos uma palavra reservada início, tá bom? E aí imagina que tu criasse uma variável também com esse nome início, tá bom? E aí quando a gente for escrever nosso algoritmo, quando tu te deparares com a palavra início, tu não vai saber se é o início do algoritmo ou se é o início da tua variável, tá bom? Então, nós não usaremos palavras reservadas como nomes de variáveis, tá bom? Para evitar esse tipo de problema. Ok, professor. Então agora, quais são as palavras reservadas que nós poderemos ter nos nossos algoritmos, tá? Para ser mais específico, no nosso pseudocódigo, tá bom? Aqui nessa tabela, pessoal, eu tenho alguns exemplos de palavras reservadas, tá legal? Então, olha só, aqui tem o início, fim. Né? Geralmente o início e o fim, eles vão indicar o início e o fim do algoritmo, tá bom? Ou então de um bloco do nosso algoritmo. Mas sempre vai indicar que é o início de alguma coisa e o final de alguma coisa, beleza? Para ser mais objetivo, né? O início e o fim sempre vão indicar o início e o fim de um bloco de código, ok? Beleza. Aí a gente vai ter uma palavra chamada var, tá? Essa palavra reservada var, ela vai ser usada para criar uma variável, tá bom? Por isso que a gente vai usar var, que lembra a palavra variável, né? Aí nós temos aqui escreva. O escreva vai servir para quando a gente quiser que o pseudocódigo escreva alguma coisa por nós, tá bom? Aí vai ter aqui o leia. Quando a gente quiser que o pseudocódigo leia alguma coisa, a gente vai usaremos a palavra leia, tá bom? E aí tem outras, ó. Tem o e, que é o e lá da lógica booleana. Tem o ou, tá bom? Também é da lógica booleana. Aqui, ó, aqui tem alguns tipos de dados, né? Real, lógico, caractere. Aí aqui já tem algumas palavras reservadas que nós iremos ver mais adiante no curso, tá? Como, por exemplo, o para, faça enquanto, se, então, se não, continue, tá? O falso e verdadeiro são exemplos de tipos lógicos, né? Isso a gente já tinha visto lá. Então, observe que essas são palavras reservadas que irão fazer parte dos nossos algoritmos, tá bom? Como o autor disse, são essas palavras que irão conduzir a escrita do algoritmo. Chegamos aqui nos símbolos utilizados, pessoal. Vejam só, esses símbolos aqui, ó, eles vão ser utilizados também nos nossos pseudocódigos, tá legal? Então aqui a gente tem o símbolo de... parece uma seta, né? Esse aqui vai representar uma... quando a gente quiser guardar alguma coisa na variável, né? Lembra que a gente vai guardar dados nas variáveis? Então quando a gente quiser guardar um dado na variável, a gente vai usar esse símbolo aqui. Como se fosse uma seta, né? Indicando, olha, eu vou guardar esse dado aqui nessa variável, tá?
Aí tem outros, tem parênteses, colchetes, vírgula, maior que, menor que, símbolo de adição, subtração, tá? Então são exemplos de símbolos aqui. Com relação à estrutura do algoritmo, pessoal, a gente começa a falar no próximo vídeo, beleza?